Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, edição de número 155. Como o tempo passa rápido. É claro, toda semana a gente vai alternando, eu, José Valdo dos Reis Brito, nosso parceiro e idealizador do projeto Alto Astral. Vamos revezando. Por conta, é claro, do distanciamento, a gente vai seguindo dessa forma. Aquela tradicional entrevista com os dois presentes aqui, mais um convidado. Mas a gente vai seguindo enquanto durar a pandemia, que a gente espera, é claro, que em breve passe, tá certo? Mas enquanto não passar, tomamos todas as medidas, as precauções, o distanciamento, enfim, álcool em gel, tudo o que é necessário. E vou apresentar nosso convidado de hoje, é um tema interessante, porque entrevistamos vários advogados aqui, a área do direito é campeã, e também a área da saúde. A maioria dos nossos entrevistados são dessas áreas. Para falar de algo diferente, né, que foge um pouquinho da rotina. Nosso convidado de hoje é o Jefferson Isaac dos Santos, mas é conhecido como Doutor Protesto. Olha só, ele tem mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, é especialista em direito público, com atuação em direito do consumidor há mais de 10 anos. Apaixonado por inovação, Doutor Protesto, eu vou nominá-lo assim, ele fundou a startup Protesto Popular, que é o maior portal de avaliação de empresas e solução de conflitos no Brasil. E como temos conflitos, né? O nome do Doutor Protesto vem desse projeto. Se é para reclamar sobre produtos e serviços, buscar solução para os problemas com empresas, governos e cidades, é preciso saber quais são os nossos direitos. Jefferson, ou Doutor Protesto. Jefferson, seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral no 14. É um prazer recebê-lo aqui. Hi, Protesters! Hi, Protesters! Muito obrigado, Guilherme Verano. Prazer estar aqui, uma satisfação. Eu que já sou fã do seu trabalho, já acompanho também aqui o Canal 14, né? E esse programa magnífico, né? Eu fico muito feliz mesmo pelo convite e de poder estar aqui compartilhando boas informações, falando de inovação, de direito e de mais um pouco aqui. Tá certo. Antes da gente falar dessas inovações, vamos falar um pouquinho da sua história, de onde você veio, como chegou até aqui. Você é napolino, é de alguma cidade fora. Conta um pouquinho da sua história. Vamos ser invasivos. Que isso. É um prazer falar um pouquinho da minha história. Eu costumo brincar, Verano, que eu sou um corumbaense napolino. Corumbá, o Corumbá próximo nosso aqui, né? Não pertinho, 45 quilômetros daqui. Por que eu sou corumbaense napolino? Porque eu vim aqui em Anápolis só para nascer. Tem muitos cidadãos de Corumbá, de Perinópolis, Abadiânia, da região, né? Por aqui, né? Porque, infelizmente, naquela época lá, poucos anos atrás, tá? Não, poucos anos atrás, claro. Não tinha uma estrutura, então o pessoal vinha para a maternidade aqui, né? Então eu nasci aqui em Anápolis, né? Sou natural de Anápolis, mas vivi em Corumbá grande parte da minha vida, lá, onde eu fiz o primário, a escola pública lá, e depois a faculdade, que eu me formei aqui, né, estudando para a faculdade aqui de Anápolis. A nossa conhecida como FADA, a Faculdade de Direito de Anápolis. Eu vou te falar que foi a outra. Foi a outra? Então tá certo, vamos lá, foi a outra, não tem problema não. Vamos lá, então a história foi essa, mas por que esse interesse no direito? Por que chegou esse interesse? Então, desde muito novo, desde muito jovem, eu me interessava por assuntos polêmicos, sabe? Eu sempre fui aquele rapaz que gostava muito de saber, de conhecer. A curiosidade estava ali muito presente. E então, eu estava sempre lendo alguma coisa e tal, mas tinha uma coisa dentro de mim que me chamava a atenção, que era o meu posicionamento. Quando eu era contrariado, e aí não era só teimosia dentro de casa não, viu? Mas quando eu via alguma coisa que eu não achava certo, que não era correto, eu sempre questionei. Eu fui uma pessoa muito questionadora. Assim, os pais, uma autoridade paterna, você questionava se você achasse que não... levava aquela beia, né? É isso que eu pensava, porque a autoridade paterna, ela resolve de outra forma. Resolve, né? Demais, né? O julgamento é sumário. Isso. Mas, assim, eu tenho muito orgulho da minha origem, porque, assim, eu sou de Corumbá, né? A gente vem de origem muito humilde mesmo, né? Minha mãe é funcionária pública. Meu pai não me assumiu quando eu nasci, aquela típica história do brasileiro, né? Que os pais, infelizmente, fazem isso com seus filhos. Mas isso, graças a Deus, não se tornou um paradigma para mim, não se tornou algo negativo, sabe? Porque com a força da minha mãe ali, daquela mulher, né, batalhadora, ela conseguiu superar aquilo, me dar uma educação. É verdade que foi uma educação da escola pública, mas que eu reconheço que foi muito boa, muito positiva, e foi através dela, do posicionamento dela, da forma que ela me ensinava a me comportar diante das dificuldades, que eu comecei, então, a também me comportar assim, diante de outras situações onde as pessoas tinham suas dificuldades. Na escola, pra você ter ideia, eu queria ser o representante de sala, sempre.
Aquela né? eleição tradicional, tô aqui. Isso, né? Todo mundo apoia? Apoia, tá? Muito democrático, né? Claro. E eu brigava lá com a direção, porque às vezes faltava água no bebedouro, porque não tinha as brincadeiras, porque não tinha as aulas, e eu tava ali sempre ferrenho, defendendo um ponto de vista. Né? Eu costumo brincar, Verano, que eu não fui até o direito. Né? O direito veio até mim. Né? E eu participei da banda 13 de Maio, que é uma banda tradicional lá de Corumbá, aquelas bandas de estilo militar que faz alvoradas e tal. Sim. E aquilo para mim foi uma escola também, porque ali eu aprendi o que era democracia ou não, né? Porque era uma associação e tudo mais. E teve um episódio muito interessante que a gente tocava nas cavalhadas lá de Corumbá e a prefeitura não pagou uma época. E a banda recebeu uma pequena subvenção por isso. E a partir disso, um ano depois, a gente não tinha recebido. Estava prestes à próxima cavalhada, aqui, essas famosas cavalhadas de Corumbá. Sim. E aí eu tinha 15 anos. Eu falei assim, por que não entra na justiça contra a prefeitura para receber? Ó a ideia. Você imagina o tanto que eu fui xingado, chacoteado. Não, de 15 anos. Me chamaram de moleque. Não, você é um moleque, você não sabe de nada, não. Comunista, não teve comunista, que isso? Não. Não é? E aí, a partir disso, eu falei assim, eu nunca mais vou ser chamado de moleque. E aí, foi realmente uma decisão, que ele foi um divisor de águas. Eu falei que eu quero aprender o máximo possível, queria saber de fato os meus direitos para nunca mais passar por uma situação como essa, né? Aí os meus colegas me perguntam, pra que você fez direito? Eu falei, pra largar de ser besta, pra largar de ser otário, pra eu poder saber o que eu tô falando e as pessoas ouvirem e respeitarem, sabe? E afinal de contas, recebeu dinheiro ou não? Não recebeu. Não recebeu. Não recebeu. Mas chegou a entrar na justiça ou abortaram a ideia? Abortaram a ideia. Se tivesse sentado, tinha recebido. Mas é uma situação, infelizmente, que é comum. Né? É terrível, né? Bom, eu estava no texto inicial aqui, 10 anos já de atuação, né? 10 anos de atuação. E quais as áreas você atua e por que essas áreas específicas? Parece que você é muito ligado nessa questão do consumidor, né, do cidadão comum ali, que muitas vezes, e há pouco tempo atrás a gente estava comemorando o PROCON, né? A criação do PROCON, como foi importante a criação do PROCON. E o brasileiro tantas vezes deixava as coisas passarem. Hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa fala é: eu tenho meu direito e vou chamar o PROCON. E a coisa funciona, né? Queria que você falasse um pouquinho por que você. Qual a área que você atua especificamente e por que essa decisão? Então, eu fui bolsista do ProUni, sabe? Eu estudava em escola pública, né, o tempo todo e consegui a bolsa integral para direito. E foi a partir daí que eu comecei no direito. E você fazia esse vai e vem bate diário? E volta diário. Né? Então, tinha um ônibus escolar lá, que se cobrava uma taxinha. Pra você ter ideia, eu vim mais de 2 anos em pé no ônibus, porque não tinha local, não tinha lugar, né? E cidade do interior era muito difícil. Mas isso não me impediu, sabe? Parece que eu sentia mais força, mais gana para poder fazer aquilo acontecer. E já com essa base social, vou falar, sabe, socialista e comunista e tal, mas assim, devido às próprias experiências, eu sempre quis mudar aquela realidade, independente de questões partidárias e tudo mais. E principalmente vendo o lado do consumidor também, porque já depois de 18 anos eu era um consumidor ativo. Eu trabalhava, eu precisava trabalhar para poder me sustentar, eu precisava me organizar e já sofri golpes, já tive problemas. Pra você ter ideia, eu fui comprar um notebook uma vez pela internet. Todo animado, todo empolgado. Animado. Primeiro salarinho, que eu era estagiário lá no Fórum de Corumbá. Primeiro salarinho, vou comprar um notebook. Rapaz, chegou lá, o que aconteceu? Conversei com a pessoa, ela se mostrou super evangélica, se mostrou religiosa e paz do Senhor e tudo mais. Quando eu depositei o dinheiro que estava no momento dela retribuir, né, e fazer a venda para mim, quem disse que o produto chegou, meu amigo? Mas nem o tijolo chegou. Porque às vezes é tijolo, às vezes chega a caixa lá... Meus amigos, o primeiro golpe da minha vida foi ali. Né? E eu já era estudante de Direito, eu já estava na faculdade, né? Então eu já estudava a matéria. Nossa, não, demais. Como que eu caí nessa, né? Exatamente, né? Porque você fala assim, nossa, eu me considero uma pessoa inteligente, uma pessoa que está estudando, uma pessoa que está se preparando para ajudar outras pessoas, como que eu caí nessa, né? E aí, foi muito natural a minha ida, a minha afeição por direito do consumidor, né? Sou especialista em direito público, que lidar diretamente com câmaras, prefeituras, né? A atuação do servidor público, minha mãe era servidora pública, tinha toda aquela problemática, todos os dias reclamando de alguma situação, né? E eu como consumidor, como cidadão, eu falei, não, é aí que eu quero atuar, né? Então eu atuo com o direito previdenciário, atuo com o direito do consumidor, que de fato é minha paixão. Mas para mim não bastava só atuar com o direito do consumidor.
sabe? Eu sou apaixonado por tecnologia, por esse conhecimento tecnológico. Nossa, por que isso acontece? Por que esse celular é assim? Né? O que ele pode fazer por mim? E aí vem o outro lado, o lado empreendedor. Esse aqui é assim porque eu não pude trocar por outro até agora. Como que esse pessoal tá vendo a gente lá na casa deles, né? Como que isso aconteceu? E a partir disso eu comecei a estudar o direito do consumidor voltado para a internet. Né? Depois do meu golpe, depois do golpe sofrido. Aí falou, vocês vão ver, né? Minha vingança será... Isso, minha vingança será dura. E aí, então, Verano, foi assim que nasceu essa afeição, mas ela foi se desenvolvendo no dia a dia, né? Com as minhas mazelas, com as minhas dores, as dores dos meus clientes, tudo que eu ouvia, as pessoas que chegavam no escritório falavam, olha, aconteceu isso comigo, eu fui lesado, eu não fui respeitado, não fui ouvido, não devolveram o meu dinheiro, não apresentaram aquilo que de fato eu comprei, não é? E ao longo dessa situação eu falei, cara, nós precisamos fazer alguma coisa. Não só o Poder Judiciário, porque aí vem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Talvez quem não atua no Poder Judiciário vai achar estranho, né? Que a justiça é lenta. Eu não sei se vocês sabem disso. Infelizmente. Né? E eu falei que não tem jeito de deixar o consumidor à mercê apenas do Poder Judiciário. Resolve. Mas a que custo? Quanto tempo? Essa né? demanda, né? E aí, a partir daí, eu pensei num outro projeto que depois eu te conto. Pô, mas já vamos contar, né? Vamos falar de protesto popular, né? O que é o tal do protesto popular e como você teve essa ideia de que ele pode ajudar as pessoas, o Jefferson? Foi devidamente através dessa situação, né? Toda gente reclamando a todo momento, falando do que aconteceu e dos golpes que viveu. Falei, cara, não tem jeito de isso ser algo sazonal. Isso acontece todos os dias em todos os cantos do país. Aí eu fui pesquisar, né, nos PROCONs, o índice de autuações que o PROCON fazia, os índices de reclamação, como que o PROCON autuava e atuava, sabe? E também fui buscar na internet, né, portais onde as pessoas costumavam reclamar. Porque tem uma coisa, Verano, que acontece demais. As redes sociais dominaram o mundo, a gente sabe disso, né? Quem hoje não está na mídia, quem numa rede social, é quase um anônimo mesmo, um anônimo de vida, né? Gostemos ou não. Isso. Então. Exatamente. E isso vale muito para as empresas, para advogados e para empreendedores de maneira geral. Né? E nós estamos sujeitos a essa relação. Só que aí está o grande X da questão. As pessoas gostam de treta. Não sei se você já percebeu, o povo gosta de uma treta. Gosta de reclamar, falar mal dos outros e tal, tudo bem? Só que assim, nós como consumidores, não adianta eu simplesmente ir lá na minha rede social e falar, nossa, a empresa tal me deu cano. Né? Mas eu vou desabafar, meu desabafo, tudo bem. Pode até receber o processo, né? Você tem até o direito de desabafar, mas como você vai falar, o que você vai falar... E como vai provar, né? Exatamente. Né? E aí, a partir disso, eu falei, cara, inspirado, preciso dizer isso aqui, inspirado em alguns sites da internet, como o Reclame Aqui, que é um site muito famoso, né, de reclamações. Eu, inspirado também na minha atuação como advogado, eu falei, cara, eu vou criar um Reclame Aqui para mim. E aí, eu bolei a ideia do protesto popular. Né? O protesto popular, Verano, ele é uma startup. Né? Para quem não entende esse conceito de startup, são empresas com base tecnológica, né, que tem resolve um problema, que visam resolver um problema. A exemplo do Uber, né, que visa resolver o problema de locomoção. Netflix, que juntou todos os filmes, né, de uma locadora e colocou em um único espaço. O Airbnb, que é a maior rede hoteleira, sem ter um hotel sem ter um quarto que seja. Né? Então, eles entenderam uma dinâmica e, a partir disso, esses negócios crescem exponencialmente. Diferente de uma empresa tradicional, que tem que ter uma sede, espaços e tudo mais. Anos de trabalho, gerações, né? Gerações, às vezes. Né? A startup não. Da noite para o dia. E aí eu digo, de fato, da noite para o dia, né, ela pode se tornar algo disruptivo, né? E sair do zero para um faturamento milionário, né? Aí a gente vê também o Google, empresas como a Apple, que utilizam essa metodologia. E o interessante é que depois que surge a empresa, as pessoas dizem, mas por que eu não pensei isso antes? É tão simples, né? Mas que ideia mais idiota que eu não consegui ter. Exatamente. E que gerou tanto dinheiro. Né? Exatamente. Idiota entre aspas, claro. Não, com certeza, né? Pegando o gancho dessa questão de ideias, né? Tem um influenciador, um grande empreendedor, chama Thales Gomes, ele fala assim, ó, que ideias valem 10 centavos a bacia.
Rapaz... Abaciada, né? Não, vamos juntar todos os nossos ideias aqui, não dá 10 centavos, né? Mas aí, a partir disso, como eu vou executar isso? Beleza, eu identifiquei o problema, Verônica. Mas eu não tinha o conhecimento técnico, tecnológico, para poder executar. E aí, o que eu fui fazer? Eu tive que realmente me debruçar sobre isso, né? Estudar o direito digital, estudar o direito da inovação, os conceitos de inovação propriamente dito. E o meu maior objetivo com isso é poder ajudar o direito brasileiro a poder dar um salto, né? Porque o protesto popular não é apenas um site de reclamação. Ele é uma chamada, se enquadra nas legal techs. Legal techs são empresas de tecnologia voltada para a sua atuação no direito. Dentro da estrita lei ali. Né? Exatamente. Tá? Então, o protesto popular é isso. É um portal de solução de conflitos. Eu não quero ser o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, a galera vai lá, reclama, virou muro das lamentações. Você vai lá e tal, e muitas vezes as empresas não te dão bola. Aí você fala, mas o que eu posso fazer? Não é? Ir além daquilo ali, né? Aí, no protesto popular, observando tudo isso, nós demos o próximo passo. Nós ajudamos as pessoas a protestarem. Identificar o problema. Elas protestam. Eu trago as empresas, informo para as empresas que existe um problema e dou a elas a oportunidade de conversar. Vindo aí ressaltar os meios de conciliação e mediação que o próprio Poder Judiciário já fomenta. Né? Mas e se não resolver? O próximo passo, no nosso pensar, foi apresentar um profissional do direito que pudesse orientar aquela pessoa. E se for o caso, entrar com a ação na justiça. A gente entrega valor, Verano, para 3 partes. Para 3 partes. A gente entrega valor para os consumidores, que estão sedentos por resolução daquele problema, para as empresas que têm um canal direto para entender de fato o que é aquele consumidor, quais são os seus consumidores, as métricas de onde aquele cara é, a idade dele e como aquela pessoa está se comportando. Ou seja, é útil para eles na medida que já chega filtrado aquilo. Exatamente. E por último, e para mim muito importante, que foi trazer a figura do advogado. Porque a gente tem visto aí movimentos que a própria OAB está fazendo, de não apoiar as startups jurídicas. Porque essas startups, segundo a concepção da OAB, está tirando o direito do advogado, está entrando na seara da advocacia e vai mitigar a atuação do advogado. Será que a OAB está com medo? Né? Então, pensando nisso, eu não quero afastar o advogado, pelo contrário. Exatamente. A gente trouxe o advogado para cá, criando o que eu chamo de ecossistema de inovação na resolução de conflitos. Esse é o protesto popular. Pois é, porque muitos advogados que eu entrevisto, e até por conta da pandemia, mas era uma tendência que já vinha acontecendo em relação a trabalho virtual, home office, muita gente falando da produtividade, que, inclusive ela está sendo maior. Eu vi um caso ontem de um divórcio que saiu em 3 dias. 3 dias. E já tinham tentado várias vezes, agora saiu em 3 dias, o pessoal ficou espantado. O casal já estava separado, se não me engano, há 16 anos, já tinha um filho de 24 anos, viveram juntos 6 anos, não tinham bens para separar, que facilita, é claro. Né, para dividir, mas em 3 dias. Então você pode resolver em 3 dias, por que ficam demandas? E parece que essa da separação demorava normalmente de 6 meses a 2 anos. Exatamente. Então pode ser uma solução, e deve ser, e muitas vezes a gente é reticente, em qualquer área que seja, a nossa, que é da comunicação, que envolve muita tecnologia. A área do ensino, agora, por exemplo, tinha professores que não gostavam. Eu não gosto de celular, eu não gosto disso, daquilo. Tiveram que se adaptar. E hoje em dia, pergunta se eles querem ficar sem. Né? É claro, tiver que se adaptar, a aula em casa e tudo, mas foi um plus na carreira. Verdade. E pode ser também da mesma forma, a gente está falando do direito e para várias outras profissões. Então, não vai depender de querer ou não mudar. Isso é minha modesta opinião. Vai ser de em que tempo isso vai acontecer e de que forma as pessoas vão estar adaptadas para isso. É mais ou menos por aí? Com certeza, eu tenho essa mesma visão e eu tenho vivido isso na pele. Aqui em Anápolis eu faço parte da comissão de inovação da OAB, né? A OAB tem uma comissão voltada para estudos nesse sentido. Né? Muitas vezes assim, não quero muito, mas vamos deixar uma ala ali para cuidar disso aí, para ver o que acontece. Né? Exatamente. Certo. É porque é aquele negócio, né? Peraí, eu não vou afastar, mas eu também não vou abraçar demais, né? Por que disso? Por que isso acontece? Né? O direito em si, ela é uma área, ele é uma área que, naturalmente, né, ela traz aquela
tradição, né, Verano? Aquela pompa. A gente vê nas sessões do Supremo que hoje a gente sabe a escalação dos 11 ministros do Supremo e não sabe, às vezes, do nosso time ou da seleção brasileira. Exatamente. Sabe até que vai levantar a placa de substituição. Celso Melo vai sair, ano que vem Marco Aurélio Melo vai sair. Se o Cássio vai entrar. O Cássio vai entrar, vai ser sabatinado. Enfim, se tornou dessa forma. E existe toda aquela... E é bonita, é bacana de se ver, né? Desfilar aquele conhecimento, aquela coisa toda, mas... Não, eu acho incrível. Sinceramente, eu particularmente, como estudioso do direito, é maravilhoso. Mas a nossa população, a população que às vezes não tem acesso à informação correta, a população que não entende aquilo que está sendo dito, será que não tem formalismo demais? Juridiquês demais, né? Tem até um quadro no nosso perfil lá que chama No Juridiquês, onde eu tento justamente desmistificar essas palavras, esses termos. Linguagem que o cidadão entenda. Que o cidadão entenda. Né? E o próprio direito do consumidor, se a gente for levar em conta o direito do consumidor, lá fala que o consumidor tem que ter acesso à informação mais clara, simples e direta possível. E eu, como cidadão, eu não mereço essa mesma informação, vinda, inclusive, dos órgãos públicos? Né? Então, assim, eu entendo que nós estamos num período de transição, né? O mundo está... Mas o direito, ele está sendo obrigado, né? O mundo jurídico está sendo, de fato, obrigado a engolir essa transição. Nós falamos aqui de audiências virtuais, por exemplo, você citou. Alguns tribunais não estão aceitando as audiências virtuais, né? Tivemos aí alguns TRTs, eu vi um exemplo aqui no TRT-DF, sabe? Que é a Justiça do Trabalho do Distrito Federal, suspendeu todas as audiências, sabe? Não vão realizar audiência virtual, não. Aí fica todo mundo limpo. Fica. E aí, aquele funcionário, aquele servidor, aquele empregado que está ali com aquela demanda, vai esperar a pandemia acabar para poder ter o seu direito assistido? Será que nós merecemos isso? Né? Então, pensando nesses critérios, é que a inovação é tão importante. Né? E inovar não é só trazer a tecnologia, não. Inovar é mudar os seus métodos. É mudar a sua percepção, né? Os coaches gostam muito de falar de mindset, né? Mudar o mindset e tal. Mas o que é isso? É mudar o seu comportamento em relação às coisas. Né? E isso ainda falta, Verano, na advocacia. Né? Nós vivemos numa advocacia interiorana. É claro, Anápolis é uma cidade pujante, mas a gente sabe que nossos costumes são bem interioranos, né? Tradicionalistas, né? Mas tá chegando. E o pior de tudo é que nem todo mundo, nem todos os profissionais, aí eu falo exclusivamente, né, da minha área do direito, estão pensando nisso. E daqui a pouco eles podem se tornar obsoletos. Né? Aí estão me perguntando, a advocacia vai acabar? Vai morrer a advocacia? Pergunta que você pode guardar para responder daqui a pouquinho. Tá certo? Tá certo. E quando a gente fala de tamanho de cidade, eu costumo lembrar sempre, não custa lembrar, que o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Anápolis é um dos 70 maiores. 70 maiores. Então é muita coisa. É claro que é sempre bom a questão da tradição. Ela é boa, Anápolis é uma cidade, você sai na rua e ainda conhece as pessoas ali e tal. Isso é muito bacana. Só que a evolução chega e atropela. Bom, vou falar um pouquinho aqui do protester. Você fala sempre do protester, daqui a pouco, é claro, evidentemente, você fala qual o caminho, né, qual o futuro da advocacia. Mas eu vou falar um pouquinho do protester. O que seria o protester? É assim mesmo, o protester? Protester, né? Depois que eu criei o nosso perfil lá, eu pensando muito na questão do marketing também, que eu sou estudioso do marketing, né, e dessa arte de comunicar, eu falei, eu preciso criar uma comunidade. Eu quero criar uma comunidade. Porque aí o Protesto Popular, ele não é só um site. Eu não quero que ele seja um site que você vai lá, reclama, vê lá as reclamações e pronto, acabou. Eu quero que você se sinta parte de algo. Às vezes até sugestões de pessoas ali podem... tipo, eu não tive essa ideia. Bacana, vou integrar isso aqui. Exatamente, exatamente. Né? Porque esse é o sentido de pertencer. Né? Então, eu comecei a desenvolver a ideia de nação protester. Né? Tem lá a nação dos times, né? A nação rubro-negra, corintiana. Tá tentando criar uma revolução. E aí, então... Não conta não, mas... E aí, com isso, eu falei, eu preciso criar essa ideia de pertencimento, de grupo, né? Porque o grupo não é um empreendedor à frente puxando todo mundo, não. É um empreendedor junto com as pessoas que participam da comunidade, né? Eu ouvi as comunidades. E aí eu criei o bordãozinho, né? Esse bordão, o High Protester, Verano, é o que eu uso quando eu vou me comunicar com o nosso público, onde eu falo aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, e também é o cumprimento oficial do Dr. Protesto, né? Você, inclusive, começou, né? Foi, exatamente, né? Mas, assim, resumidamente, e aí eu quero muito que as pessoas entendam isso, que aqui nós estamos criando o quê? Uma nação de consumidores
conscientes, sabe? De pessoas que entendem seus direitos, que sabem seus direitos. O principal para mim é isso. É o sentido educativo que nós estamos trazendo. Porque eu não vou só resolver problemas, mas como que eu vou resolver problemas se as pessoas não sabem quais são os direitos dela? A pessoa, eu até citei, a pessoa fala assim, eu tenho meus direitos, mas enfim, eu tenho, mas... Mas quais são? Né? Então, se a gente se comunica, a gente transmite essa informação, difunde essa cultura, que de fato é uma cultura da inovação, do consumidor do hoje, né? Eu falo do amanhã não, do consumidor do hoje, né? Que sabe seus direitos, que conhece também seus deveres, isso que eu até falar, importante. É importante essa contrapartida. Com né? certeza. Né? Não só de direitos vive o homem, né? Que conhece também os seus deveres e que quer fazer uma sociedade cada vez mais dinâmica, mais pujante, ajudar a economia a crescer, independente, de verdade, aqui, de partidos políticos, de ideologias partidárias e tudo mais. Não. É o brasileiro, é o cidadão que quer fazer acontecer na sua comunidade. E o diferencial do protesto popular é exatamente isso aí, essa participação, como você falou, o sentimento de pertencer a alguma coisa é importante porque ele cria força. Né? A pessoa só, vou lá protestar e pronto, e chega. Mas você se envolver naquilo ali, e às vezes as pessoas até se envolvem no protesto dos outros, ou dão dicas e falam, já vivi essa situação, acontece muito disso, essa interlocução entre eles. Exatamente. Tem acontecido, porque assim, nós lançamos o protesto popular agora, 15 dias, né? Nós marcamos a data do dia 14 de setembro como lançamento do protesto popular, mas o primeiro protesto só foi feito ontem. O primeiro protesto, de fato, foi feito o primeiro passinho ontem, né? Porque eu escolhi também, e eu quero comentar isso com você, ontem nós comemoramos o dia da Constituição, né? Da promulgação da Constituição, anos, né? 32 anos, né? Da Constituição cidadã. É isso que eu ia falar. O Ulisses Guimarães pegou, levantou e falou, essa aqui é a Constituição cidadã. Aquela cena não sai da minha cabeça, sabe? E eu trago aquilo para todos os projetos que eu faço, nas petições e tal, eu sempre me faço mesmo, faço uso da Constituição e tudo isso. E aí, quando a gente fala, nossa, da Constituição cidadã, a gente fala assim, mas será que de fato eu estou vivendo a cidadania? E aí, esse projeto dá um pouco disso, sabe? Faz essa trama, ajuda as pessoas a sentir essa comunidade, sentir, peraí, eu não estou sozinho, eu sou um consumidor, já tive problemas, eu quero falar, eu quero expor, mas eu quero resolver. Porque aqui, é importante dizer que o consumidor não pode só querer ferrar a empresa, perdão da expressão. Sim, mas né? Isso aí mesmo. A pessoa não pode só ferrar a empresa. Não, vamos pensar que do outro lado tem um empreendedor, tem alguém que vive daquele negócio. É óbvio que em todas as atividades tem os bons e os maus, claro, mas vamos partir da boa-fé? Né? Que talvez aquele cara não conseguiu resolver seu problema por algum motivo. Vamos ouvi-lo. E aí eu trago esse processo, sabe, de diálogo. Se não resolver, tudo bem. Aí a gente parte para o próximo passo, que o nosso diferencial competitivo, aí eu vou falar de mercado, para as outras plataformas do mercado, é realmente trazer a figura do advogado, da resolução jurídica, sabe, para aquele problema. E não só ser um muro de lamentações. Mas esse prazo de resolução existe ali, ó. Protestei, igual você falou, teve o primeiro protesto. Existe um prazo ali para resolver aquela demanda? Vocês delimitam esse tempo? Sim, como então, funciona? Foi muito pensado, né? Tudo que a gente fez ali foi muito estudado. E também com base nas experiências que a gente vive no próprio Poder Judiciário. Para você ter ideia, nós estabelecemos um prazo de 72 horas a partir do protesto. Então, 3 dias. Exatamente. Você teve um problema, qualquer que seja. Você entra na plataforma, pesquisa a empresa. Se a empresa estiver cadastrada, você já faz seu protesto automaticamente. Se não tiver, você mesmo pode fazer o cadastro daquela empresa. Fez seu protesto, e aí tem a grande pergunta. Eu pergunto para você, nossa, qual é a sua história? Qual o problema que você está vivendo? E o mais importante, como você quer que ele seja resolvido? Eu tenho que dizer, o consumidor tem que dizer para o empresário, cara, aconteceu isso comigo, eu quero que você me ajude, resolva. E o jeito que eu gostaria que fosse resolvido é dessa forma. Né? E aí, então, o empresário recebe todas essas informações, Verano, e a partir disso, como a gente falou, ele vai ter métricas. Métricas mesmo, ele vai saber exatamente quem é, da onde é esse cara, qual o sentimento. Hoje, a inteligência artificial, e aí a gente usa a inteligência artificial lá no Protesto Popular, ela consegue identificar o sentimento através das expressões de como as pessoas... É uma coisa assim, inacreditável. Né? É claro.
respeitando sempre a privacidade, viu, Verano, do consumidor, Claro. que hoje a gente tem em vigor a tão famigerada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela já está em vigor. Foi sancionada há poucos dias. Né? Exatamente. E como advogado também, a gente teve essa preocupação de poder fazer toda uma adequação jurídica para que esse portal tivesse todo o respaldo jurídico e não prejudicasse as pessoas, né? Pelo contrário, pudesse ajudar as pessoas a resolver seus problemas sem ter que ir na justiça. Exatamente, ser um canal de interlocução, porque às vezes a resolução do problema é complicada, mas na maioria das vezes, eu acredito, é a solução simples, às vezes é o diálogo ali, o mal entendido, às vezes a pessoa estava de mau humor, ou o vendedor estava de mau humor, não passou pelo dono do estabelecimento, isso para citar um exemplo comum no comércio, que às vezes com bom senso, resolve, né? Às vezes com bom senso resolve. Você ganha prazo em relação à demanda que ficaria muito longa, você não vai perder dinheiro. E por falar em dinheiro, e como funciona isso? Eu quero entrar com protesto, tem um custo inicial, vai ser a partir do momento que o advogado entra ali, passar desse prazo, como que funciona? Você pode falar disso? Então, o protesto popular é inteiramente gratuito para o consumidor. Né? Foi uma preocupação muito grande minha também, de saber que esse cara já está sendo onerado, né? Ele já está ali chateado, decepcionado. Aborrecimento não tem preço, na verdade. Não é? Seja para o comerciante ou seja para o consumidor. Exatamente. Né? Aí você fala assim, como é que você vai ganhar dinheiro então? Porque é uma startup, é um negócio. Sim, né? claro. E então nós estamos investindo em um negócio. Né? A forma de monetização, nós estamos encontrando ainda a forma ideal, Verano, porque a startup ela tem algumas fases. Ela parte da ideação, depois ela vai para o MVP, que é o mínimo produto viável. E é exatamente onde nós estamos. Sei. Então, nós estamos testando aonde nós poderíamos... Em andamento, né? Isso, não é? É aquele negócio, né? Você vai testando com É uma o carro em empresa viva, movimento. É vivo, né? Mas aí, nós chegamos à seguinte conclusão nesse momento. O consumidor não paga, certo? E então, mesmo depois decorridas as 72 horas, entrando a figura do advogado. e aí vem... interessante você fazer essa referência, porque assim, olha, eu preciso deixar bem claro que o protesto popular, ele não é um escritório de advocacia, né? Então eu não vou indicar um advogado. Aí você fala assim, mas como assim? Né? Porque a OAB, ela tem um provimento, um código de ética que não permite que o advogado faça uma publicidade. Sim, sim. Né? O nosso diferencial em relação ao advogado, e aí todo o cuidado que nós tivemos em estudar essa figura. E né? até mesmo para expor isso aqui agora. Exatamente. Né? Caros amigos advogados, né? Nós estamos criando um projeto onde o advogado é totalmente incluso e toda a legislação, todo o código de ética é inteiramente respeitado. O protesto popular para os advogados é um diretório. Verano, é bem interessante. Você lembra das páginas amarelas? Aqui, né? Falando aqui das páginas amarelas aqui, onde havia ali a possibilidade, inclusive, dos escritórios de advocacia colocar o seu número de telefone, o seu endereço e tal. Isso não é proibido. Nós criamos um diretório, as páginas amarelas para a internet. Certo. É um local onde o advogado vai poder colocar a sua foto, criar o seu perfil, colocar informações sobre o seu trabalho, né? E aí, o protester, que é esse consumidor, ele vai ter acesso a isso. Então, através da geolocalização, através da área de atuação daquele profissional, o protester escolhe o advogado. Então, nós fazemos ali uma apresentação, né, para esse protester, dos advogados que estão próximos a ele. E esse cara vai ali, através de um chat interno, através de uma comunicação que nós estamos criando, vai poder entrar em contato. Eu costumo falar que nós facilitamos a comunicação entre quem precisa do advogado com esse profissional que precisa ser reconhecido e precisa, é claro, faturar, gente, porque ninguém vive né, só de boas ações, né, de boas intenções, né? Tá certo. A gente tinha deixado uma pendência, né? Há duas perguntas atrás que o Jefferson, o doutor Protesto, estava colocando em relação à advocacia, e a gente sabe de outras profissões que existiam, comércios que existiam e não existem mais, e simplesmente desapareceram e, assim, cumpriram o papel deles, mas hoje em dia não são úteis mais. Isso é verdade. Mas é claro, não é a questão da advocacia, mas muita gente fala que no futuro, não se sabe se próximo ou distante, 50 anos, 100 anos, a advocacia sumiria, né? Você, doutor Jefferson, o senhor acredita nisso, ou analisando a presença da inteligência artificial na profissão? Foi levantado até o debate a respeito da chamada advocacia 4.0, né? Que é qual profissionais que conseguem se inserir nesse cenário tecnológico, você estava falando aí o tempo todo, cenário tecnológico que é avançado. O caminho será esse, fazer com que a tecnologia trabalhe a favor da advocacia e não contra. Você trazer a tecnologia para cá ou simplesmente falar, não quero saber de tecnologia,
A gente estava falando das sessões do STF, como é importante o presencial, a gente vê júris ali, que a figura do advogado, do promotor, aquele olhos nos olhos, é uma coisa importante, fundamental. Mas essa transição vai acabar acontecendo de fato mesmo? E a questão é essa, trazer a tecnologia para trabalhar a favor de vocês e as outras profissões também da mesma forma. Eu tenho uma triste notícia para dar para os meus colegas advogados, Verano. A advocacia vai acabar. Acredita piamente nisso? Acredito que a advocacia 2020, vai acabar. Estou fazendo uma previsão aqui, futurística, né? Só que eu preciso me explicar, né? Por favor. Por favor, não fique com medo. A promotoria falou, agora vai... A defesa vai se manifestar agora. Verano, a advocacia tradicional vai acabar. Essa advocacia do contencioso a todo momento, essa advocacia onde você laça o cliente, onde você pega uma pessoa desavisada na rua, o cara passa na porta do seu escritório e ainda olha lá, doutor fulano de tal, eu vou lá levar minha causa para ela. Essa advocacia vai acabar. Né? Nós estamos agora falando da nova advocacia, alguns chamam de 4.0, assim como você nominou aqui, alguns, Verano, já falam de 5.0, né? Porque, mas como que é essa diferença, né? Nós temos aqui a 4.0, que é a nova revolução, né? Essa revolução da informação, né? O salto que a Revolução Industrial deu lá atrás, que a humanidade deu com a Revolução Industrial, nós demos agora um salto gigantesco através da era da informação. Tá? Então, essas informações, você já deve ter ouvido a expressão que as informações é o novo petróleo. Os dados é o novo petróleo vale muito, né? Da humanidade. E é por isso que tem tanto hacker aí, tanta gente querendo pegar informações das pessoas e usar... Muita gente nem entende. Mas por que esse pessoal perde tempo, né? Lançando fake news ou pegando informações? Para que perde tempo com isso? Meu amigo, dinheiro. Milhões e milhões. Né? Na atuação com direito previdenciário, já aconteceu. A gente tem uma ação, o juiz determinar o INSS que implantasse o benefício, de repente meu cliente recebe uma ligação de um banco oferecendo empréstimo bancário. Eu nem sabia se o benefício já tinha sido implantado, o banco já está oferecendo empréstimo, pelo amor de Deus. Como que esses dados chegaram lá, né? Não é? Mas assim, voltando, me detendo mais a questão da advocacia. Faça a defesa agora. Nós estamos vendo o surgimento de novas profissões jurídicas e profissões ligadas, Verano, exatamente a dados, às informações. A boa advocacia, aquele advogado que estuda, que se preocupa com a resolução do problema do seu cliente, e não apenas de forma contenciosa, aquele que se prepara para poder dar uma assessoria, ajudar aquela pessoa a não ter problemas, essa advocacia nunca vai acabar, né? Porque é como os médicos, a gente quando está doente, a gente precisa de alguém para nos orientar e dizer, olha, essa é uma doença e para ela ser curada ou para ela ser evitada, precisa disso, ou seja, um consultor. Então, o advogado que se especializar em uma determinada área, e aí tem áreas bem interessantes, viu, Verano, que estão surgindo, né? Principalmente com esse advento da tecnologia. Direito espacial. Direito espacial. Onde já se pensou nisso? Direito da informação, direito digital, direito dos dados, analista de dados, cientista jurídico de dados. Tá? Então, o advogado que estiver entendendo essas transformações, e aí sim, usando a tecnologia para poder se qualificar, e é claro, fazer um trânsito, viu, Verano, no mercado, se posicionando, sabe, trazendo um posicionamento, esse cara, ele tende a crescer. Né? Então eu falo aqui para os meus colegas advogados, principalmente para a jovem advocacia, né? Nós temos que prestar atenção nesse movimento que está acontecendo à nossa volta. Né? E aí vem a parte do empreendedorismo, porque o advogado é um empreendedor nato. Né? O cara fala assim, nossa, só de eu falar, eu me formei em direito, e agora? Eu vou trabalhar para os outros? Não. Eu posso ser empreendedor, eu posso abrir meu próprio escritório, eu posso abrir minha própria consultoria. Né? E esse cara tem que estar atento à evolução do mercado, à evolução tecnológica, principalmente para ele não ficar obsoleto. Todos nós, né? Todos nós, sem dúvida nenhuma. Isso é verdade. A gente está falando aqui de investimento. Estudo demanda, é claro, investimento em pesquisa, horas de estudo, e isso muitas vezes não sai de graça. É claro, tem muita coisa que a gente consegue, mas existe esse investimento.
Em relação ao investimento, eu não vou falar nem privado para se compor startup. A gente sabe que tem investidores que ficam procurando startups para fazer investimento. Vocês estão abertos a investimentos, são todos bem-vindos, sem dúvida nenhuma. Só pelo sorriso aí. Com certeza. Mas em relação a governos, vamos falar de governo estadual, municipal, sim. Eles têm essa noção desse investimento, que precisa ser feito, em relação até ao próprio dia a dia deles, porque, é claro, a prefeitura tem demandas jurídicas, o governo do estado mais ainda, o governo federal nem se fala. Eles já estão tendo essa compreensão de investir nisso, e aí vai juntar com essa oportunidade que você falou, do advogado sair daquela... Eu não gosto desse clichê, mas né, a zona de conforto, vamos colocar assim, para procurar algo mais e oferecer seus trabalhos de forma diferente também? Olha, eu preciso dizer que como empreendedor, é também clichê dizer que no Brasil é difícil empreender. Todo mundo lá, você não... Mas, infelizmente, é a pura verdade, né? Nós falamos aqui, olha só, nessa conversa, nesse bate-papo, eu já falei da ideação, do MVP, que é o estágio que nós estamos agora, e aí vem a parte depois do crescimento, e esse crescimento demanda investimento. Claro. Mas, infelizmente, e aí eu preciso dizer isso com conhecimento de causa, né? O Brasil ainda não está preparado para poder investir nessa área, principalmente no aspecto tecnológico, né? A gente ouve, sim, iniciativas, vê iniciativas, só que são iniciativas ainda tímidas, sabe, Verano? Diante da oportunidade e do capital intelectual que nós temos, dessa inventividade do povo brasileiro, gente, era para nós sermos, assim, o país com mais número de inventores, com mais número de unicórnios, que é como a gente chama as startups que faturam milhões do mundo. E o dinheiro existe para esse investimento, mais lá fora, muito mais. Pois é, sabe por quê? Por cultura. Né? Tem a cultura do Vale do Silício, né? Onde se criou ali vários fundos de investimento, onde o quê? Bancos, empresários, empreendedores falam, cara, se eu investir nesse cara aqui, amanhã eu posso estar ganhando milhões. Vou fomentar aquilo ali. Vou fomentar um ecossistema. Né? Aqui na nossa região a gente tem, em Goiás, chamado o Startup Go, que é um ecossistema de inovação, de incentivo à inovação de startups. Né? Só que é uma entidade privada, para você ter ideia. Conta com o apoio do poder público? Olha, timidamente. E aqui em Anápolis? Mais tímido ainda. Nós temos aqui incubadoras, nós temos aqui empresa júnior e até pré-aceleradoras. A própria UEG faz, a Faculdade União Evangélica tem, mas eu não vejo um movimento, não se criou uma comunidade, sabe? Porque quando é eu sozinho, o empreendedor Jefferson, é muito difícil você chegar em determinado banco para pedir um investimento, ou fundo para pedir um investimento, ou até mesmo para o governo, né? Porque eles não têm ali aquela cultura de lançar linhas de fomento para isso, né? Nós participamos aqui do Protesto Popular do projeto Centelha, que foi um projeto do Estado que beneficiou 25 startups que foram escolhidas de um sistema para poder receber R$70 mil de fomento, sabe? Muito interessante. Mas sabe quanto tempo demorou o edital para ser cumprido? 1 ano. E 1 ano o startup já nasceu, já morreu, já nasceu mais 2. A ideia pode envelhecer, pode acontecer. Que isso? Aqui nós estamos participando de outro projeto bem parecido aqui no entorno de Brasília, porque Corumbá faz parte da READ, né? As cidades do entorno. Certo. E aí tem um projeto bem parecido também. O incentivo deles é até maior, R$112 mil. Nós estamos lá inscritos. Quer dizer, são projetos muito tímidos por parte do governo, né? E na nossa região, e aí eu preciso dizer Anápolis e essa micro-região aqui do Vale dos Pirineus, Vale de São Patrício, ainda não se atentou para a oportunidade de negócio, que é fomentar startups, fomentar ideias que podem ser disruptivas amanhã, sabe? Que pode, inclusive, prestar serviço para o próprio governo, como você comentou agora há pouco, e que nós também temos... Pode economizar dinheiro. Demais, demais. Voltado para o governo, nós temos a chamada GovTechs. As GovTechs são empresas com base tecnológica, startups que estão ajudando o governo, né, o governo municipal, estadual, a se reinventar, né, com informações, com dados, né, com oportunidades de saber quais são os editais abertos, sabe, para que a própria municipalidade ou o ente estatal ele possa ter ali informações que possam ajudar a ele próprio. Isso é fundamental. E dentro desse contexto, quais os próximos passos, expectativas para... Eu já estava falando aqui de rapidez da coisa, né? A startup, ela
pode nascer, morrer, às vezes não chegar a lugar nenhum, ou chegar a algum lugar em poucas semanas. Isso é verdade. Quando a gente fala de expectativa para anos, realmente é complicado, mas o brasileiro sempre tem essa coisa, né? O que vai acontecer daqui a alguns anos? Qual a expectativa para os próximos anos? No seu caso, eu vou dizer, qual a expectativa para a próxima semana ou para amanhã? Exatamente. Olha, é muito engraçado você falar disso, porque também é questão cultural, né? A gente fica fazendo aqueles planos a longo prazo, meu Deus, tá. A longo prazo eu quero ser rico e famoso. Todos querendo. Só que o meu prazo tá acabando. Tá? Mas aí, Verano, só pra pegar o gancho, eu entendi que a riqueza não é só financeira, né? Todo esse processo que eu vivi para chegar até aqui, eu aprendi demais. Eu participei de pré-aceleração do Sebrae, eu participo de algumas comunidades, né? Tem uma comunidade de Legal Hackers, que é aqui de Goiânia, que é a comunidade que está fomentando a tecnologia no universo jurídico. Conheci pessoas excepcionais, me decepcionei, tomei prejuízo pra caramba. Isso tudo me traz essa ideia de que o amanhã só depende mesmo de mim. E aí sim, a minha expectativa é que nós possamos levar o protesto popular, esse site, esse portal, essa nação, sabe, de maneira assim bem rápida e direta, principalmente aos nossos anapolinos, porque o nosso projeto piloto é Anápolis, né? E aí vai abranger Pirenópolis, Corumbá e Cocalzinho, né? Esse projeto piloto nasce aqui e quando ele ganhar corpo, a gente quer que ele se espalhe rapidamente por todo o Brasil, levando também aqui, eu quero dizer, fomentando as discussões em favor do consumidor, valorizando as empresas, as boas empresas, os bons negócios, os bons empresários e empreendedores e, é claro, criando um novo mercado na área jurídica, né? Ajudando os advogados a se posicionarem, ajudando os advogados a construírem suas carreiras, a melhorarem seus negócios, né? E também dentro desse universo, nosso objetivo é criar uma câmara de conciliação virtual, onde, de fato, daqui a pouco você não precisa nem ir mesmo no Poder Judiciário. Eu quero criar o Uber das conciliações dentro do... Seria o Uber. Tô quase te alcançando, viu, Uber? Calma aí, daqui a pouquinho. Mas em relação à parceria, o Doutor Protesto é uma ideia somente do Dr. Jefferson? Você tem parceiros? Como que funciona isso? Então, eu costumo brincar que no mundo da startup, as equipes fazem um projeto forte, né? E por enquanto, eu sou eu-equipe. É o projeto do eu sozinho, mas eu conto com muito bons parceiros, sabe? Profissionais que eu contratei ao longo dessa jornada para poder desenvolver a parte tecnológica. Às vezes você não tinha aquele conhecimento. Isso, aquele conhecimento que nós falamos no início, né? Claro. E aí eu entendi que quanto mais rápido eu pudesse achar esses parceiros para poder desenvolver aquilo de maneira dinâmica, melhor para o nosso projeto, né? E aí a gente tem a parceria também na área de comunicação com o meu grande amigo Weber Witt, né, que é o jornalista aqui de Anápolis. Ele e a Jéssica. WW, né? WW. Exatamente, né? O WW tá por aí, né? Um abraço, viu, Weber e Jéssica. Mas, então, assim, eu fui buscar em cada área de conhecimento necessário para poder fazer esse projeto crescer, esse bom parceiro. E você falou de investimento, falando de parcerias também. Como nós estamos em fase beta, que a gente chama, que é a fase de teste, a fase piloto, né, nós estamos estruturando a parte tecnológica. Mas sim, meu objetivo é poder ajudar as empresas. E aí, a partir de agora, que nós já estamos rodando, eu quero apresentar às empresas, sabe, o projeto, mostrando para elas aonde que nós podemos ajudá-lo. Que o objetivo não é ferrar ninguém, né? Mas, pelo contrário, é ajudá-los, né? Nós estamos levando também esse projeto para a OAB, vou apresentar formalmente para a OAB, no que diz respeito à advocacia, né? E nós vamos, é claro, fazer isso também pelas redes sociais, né? Agora que a gente tem uma equipe de comunicação, nós estamos aí prontos para poder mostrar isso. Então, se você vir aí na sua timeline aí, Doutor Protesto ou Protesto Popular, pode aceitar, pode seguir, vamos compartilhar, vamos fazer parte dessa nação, que todo mundo junto, que juntos, né, de fato a gente consegue ir mais longe. Bom, eu estou vendo aqui o endereço, né? protestopopular.com/, né? E aqui tá, veja a reputação, avalie, resolva problemas com empresas, sem precisar entrar na justiça. Qual problema vamos resolver hoje? Aí tem um linkzinho, o link seria esse aqui mesmo, então. Isso, Verano, o nosso site é muito simples de achar, né? É só você colocar Protesto Popular no Google. E ele vai ser o primeiro que vai aparecer para você, né? Mas o perfil, o link, né? O nosso site é www.protestopopular.com. E aí eu criei alguns bordãozinhos, alguns chavões para a gente poder brincar com as palavras, inclusive lá no Doutor Protesto, no Protesto Popular, né? Para nós não basta reclamar, tem que resolver, né? Qual problema vamos resolver hoje?
Exatamente. Essa é a questão, porque né, falar é fácil, mas resolver é complicado. Mas falando até em tecnologia, a gente percebe hoje cada vez mais sites ficando de lado. A conversa é imediata. O Instagram está fazendo 10 anos agora. 10 anos, né? E tá se mexendo aí, porque o TikTok está chegando e está engolindo. O Facebook vai usar avatares agora. Exato. A coisa não para, o que você falou. O que hoje é verdade, é bacana e rende muito, muito dinheiro, pode render bilhões à noite por dia. Sim. De repente pode também esse valor despenca e some e já era, evidentemente. Essa formalização, ela depende mais do site, ela pode ser feita através de Instagram também. Como está sendo esse processo aí? Então, nós estamos usando todos os meios possíveis, né? Esses meios mais dinâmicos para poder interagir com as pessoas, para criar essa comunidade. Né? E aí, a ideia do protesto popular, e eu já vou revelar isso aqui, é segredo, mas o seu público pode contar, né? Não, mas pode, né? Não, ninguém está escutando. Nós estamos, de fato, transformando o protesto popular numa rede social. Mas é uma rede de resolução de conflitos, tá? É claro, olha só para você ver o tanto que é importante você viver as experiências, ver a experiência dos outros para poder também aplicar as suas, né? Ah, mas você está copiando fulano, está copiando Beltrano. Não, gente, calma aí, não é isso. Você tem que se inspirar. Foi o caso que eu comentei que eu me inspirei no projeto Não Reclame Aqui, né? Eu me inspiro em outros profissionais do direito, eu me inspiro, né? Você se inspira, você deve ter uma inspiração. Claro. Aí você fala, nossa, eu quero trabalhar tão bem quanto esse cara, ou quanto essa pessoa, quero participar dessa comunidade, assim. Então, eu trouxe a inspiração de criar a rede social de protesto, né? Hoje nós estamos resolvendo problemas. Quiçá amanhã a gente pode ser uma rede mesmo de fomento, sabe? Então, daqui a pouco você vai acessar o protesto popular e você vai ter os stories do protesto popular, você vai ver as reclamações do dia perto de você. E você vai poder comentar e apoiar ali de maneira muito simples e rápida. De repente estabelecer até parcerias de pessoas que não se conhecem e estão conhecendo ali. Você fala assim, nossa, eu vivi esse problema, foi o que você citou agora há pouco, até interessante, né? Você fala, nossa, já vi isso acontecer. Aconteceu comigo, vou lá e apoio ela. Né? Tome esse caminho aqui. Nosso caminho é trazer a evolução tecnológica para as relações de consumo. Ajudando empresas, ajudando consumidores, ajudando advogados e criando essa comunidade, essa nação de pessoas inteligentes, de pessoas que estão preocupadas realmente em resolver problemas, sabe? E não só reclamar. Bom, o tempo passa depressa, né? E o papo aqui realmente foi muito bom, né? Eu queria que você deixasse um recado final, as pessoas quiserem conhecer, às vezes a pessoa ligou agora, às vezes não acompanha a entrevista toda, eu lembro sempre, a entrevista ela passa diversas vezes na grade de programação do canal 14 da NET e fica para sempre, para a eternidade lá no YouTube. É programa Autoação 14, você vai ver essa entrevista, que é o número 155, e todas as 154 anteriores. Eu tenho certeza que em alguma delas você vai encontrar a solução para os seus problemas ou ter uma ideia a respeito de várias áreas, como a gente está falando do direito, da medicina, a gente falou de tanta coisa aqui, então é interessante, você pode acompanhar lá, tá certo? Então eu queria um recado final aí, um protesto final, não, um protesto não, é claro, um recado final seu, o Jefferson, para quem está acompanhando agora, por favor. Olha, eu quero muito poder conversar com as pessoas e falar que é possível empreender, que é possível realizar, sabe? Porque assim, a gente vive numa sociedade onde a gente vive muito a vida do outro, né? Principalmente pelo advento das redes sociais. Então, eu fiz uma reflexão essa semana no Instagram e perguntei, né? Qual o problema? Qual o problema que está te impedindo de dar o próximo passo na sua carreira, na sua vida e tal? Sem papo de coach. Mas assim, para uma autorreflexão mesmo, né? E eu fiz essa pergunta para mim. E eu decidi, Verano, que empreender para mim não vai ser só um ato, mas vai ser um estágio de vida, sabe? Vai ser uma meta de vida. E eu acredito muito nisso, que através das suas ações, dos seus atos concretos, você vai sempre conseguir alcançar aquilo que você almeja. Vai ser difícil, vai ser punk, vai ser horrível, mas tente sempre se cercar de bons parceiros, de boas informações. Referente ao protesto popular, eu quero aqui dizer a você que é uma honra estar aqui, podendo falar desse projeto com esse público maravilhoso e poder dizer que aqui a gente está realmente criando um sistema para poder ajudar as pessoas a resolver seus problemas, sabe? Para poder criar uma nação, para poder criar um ecossistema, né? E a gente poder crescer juntos. Consumidores, empresas, advogados, né, fomentando um novo mercado, trazendo a tecnologia, usando a boa tecnologia, né, porque às vezes as pessoas acham que esse negócio de tecnologia acabou com a minha vida, acabou com a vida dos meus filhos, tal. Não, pelo contrário, ela veio
para poder ajudar as pessoas a melhorarem as suas relações, a melhorarem os seus negócios. E está aqui o Protesto Popular como prova disso. Eu te convido para ser um protester, né? Para ser um consumidor consciente, inteligente, que sabe quais são os seus direitos e também os seus deveres, né? Então, vou deixar meu Instagram, que é @doutorprotesto, né? Eu dou dicas diárias lá sobre direito do consumidor, sobre cidadania nas redes sociais. E tem o www.protestopopular.com, que é o nosso portal de solução de conflitos, tá? Aguardo vocês serão muito bem-vindos à comunidade Protester. Tá certo, conversamos com o Dr. Jefferson Isaac, o Doutor Protesto, tá certo? E ele estava falando de parcerias, de visita. Eu quero dar as boas-vindas aqui a mais um parceiro do Projeto Autoação, que é o Centro Automotivo de Reparos, o LagCar, tá certo? Vocês vão ver, né, passando as mensagens aqui atrás, também no final da programação, e sem parceria você não chega a lugar nenhum. Então, agradeço mais uma vez ao Jefferson, a você, assinante do canal 14 da NET, e aos nossos parceiros, sem os quais seria totalmente impossível, esquece, né, de realizar esse programa, tá certo? Então, um abraço e até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única, unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, equipamentos médico-hospitalar, Ego Service, vigilância e segurança privada, Box Seguros, corretora de seguros, Maglif, uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria e Centro Automotivo de Reparos, LagCar. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.